Olá, eu sou o Júlio César Kunz Eu sou Juliana Vitória. e esse é o Psicanálise com Vinho, mas hoje a gente vai fazer uma abertura um pouquinho diferente. Pois é, esse episódio que a gente está lançando hoje, a gente gravou antes desse acontecimento, dessa enchente histórica que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, e a gente quer também pedir, assim, né, que todos possam seguir ajudando para a gente poder se reerguer desse momento tão difícil, né, Júlio? Exatamente, tem muita destruição em diversas cidades do estado, a gente nem consegue mais citar quais são as cidades e tantas que estão sendo atingidas ainda, e nós colocamos na descrição desse episódio algumas formas possíveis para ajudar as pessoas mais atingidas, e nós precisamos de muita ajuda para reconstruir o nosso estado. Isso, e sobretudo poder ir também mantendo as nossas ligações, né? Porque vamos, mais do que nunca, precisar uns dos outros, né? Estamos Exatamente. muito sensíveis, todos muito fragilizados com tudo que está acontecendo, né? E por isso também que nós optamos por continuar lançando os nossos episódios, continuar compartilhando o que nós pensamos, porque é através disso também que nós conseguimos dar conta do que acontece e de nos recuperar. Isso, até tem uma frasezinha do Freud que é muito linda, que quando ele perde a filha dele na pandemia, enfim, né, que eles enfrentaram, ele escreve para a mãe dele dizendo, né, que eles, enfim, vão ter que seguir fazendo aquilo que tem que ser feito até que se possa recuperar o caro e lindo hábito de viver. E é isso que a gente está trabalhando para poder também, em algum momento, reconquistar. Exatamente. Então, pessoal, bom episódio. Olá, Júlio! Olá, vamos falar hoje sobre Pobres Criaturas, Poor Sim, Thing. sim. Acho que a gente vai falar fundamentalmente sobre a história do filme e algumas reflexões em cima disso. Esse filme é baseado num livro que tem o mesmo título, e é um livro dos anos 90. Eu até comecei a ler, não o li todo, do Alasdair Gray. Não sei se é assim que se fala o primeiro nome dele. E claro que fui ler o livro depois de ter assistido o filme. O filme foi indicado a vários Oscars, né? Acho que o principal foi a de melhor atriz para Emma Stone, que ela interpreta a Bella Baxter, que é a personagem principal, em torno dela que a história gira. E a direção é do Yorgos Lanthimos. E o filme é muito interessante, com o Willem Dafoe também, que é um gênio, assim como ator, né? Ele interpreta o Dr. Baxter. E é uma história, uma tentativa, uma releitura, assim, de Frankenstein. Então, já deixamos anunciado aqui que nós não vamos poupar spoilers. Quem ainda não assistiu o filme prefere assistir antes, é melhor deixar o podcast para depois. E quem não se importa com os spoilers, então fique à vontade aqui conosco, porque nós não vamos deixar de dizer o que a gente pensa, ou mesmo que isso traga algumas informações, seja sobre o livro, seja sobre a história do filme. E que vinho temos hoje para brindarmos, Juliana Vitória? Pois é, Júlio, eu escolhi um espumante hoje que traz no nome assim uma inspiração para poder ir pensando algumas coisas, né? Que o filme, a história, enfim, do livro nos suscitam. Então eu escolhi um espumante cujo nome é Lilith, que é um símbolo, né, assim, mitológico, bíblico também, né? Tem muitas versões, mas o que me interessaria mais é pensar como um símbolo feminino de independência e erotismo.
é uma mulher aí que não aceitou o lugar da submissão e que pagou por isso, mesmo, né, assim, que tivesse que se tornar um demônio, né, assim, para seguir mantendo esse lugar. Então, foi por aí que se deu a minha escolha, e a gente vai hoje conversando, enfim, né, um pouco das ligações que isso tem com o filme. Uhum. A Lilith seria a primeira mulher criada, né, por Deus, e que teria Isso, sido apagada da versão isso, canônica da Bíblia. isso, E a Eva teria sido depois, né? isso, da costela de Adão, já em uma outra posição já, né? Não de Aham, igualdade, né? é. E porque essa primeira criação teria sido ao mesmo tempo, né? Isso, uma posição de igualdade, sim. Porque a partir do barro, criado Adão. Não, eu estava até coincidentemente essa semana eu vi uma questão sobre a tradução desse primeiro versículo que fala, né, que a partir do barro Deus criou o ser humano, e a expressão que se usa não é homem e mulher, é macho e fêmea, Hum, em hebraico, né? Então, só uma curiosidade aí. sim, Pois é, o meu vinho também me inspirei numa mulher, numa portuguesa. Eu pensei num vinho português, porque no filme, a parte de Portugal é que eu mais achei interessante, é a parte mais sim. prazerosa da história, né? Prazerosa em vários sentidos, assim, né? E eu escolhi, fiquei em dúvida um pouco se talvez um vinho regional de Lisboa, já que é para Lisboa que eles vão, mas eu acabei optando por um vinho do Porto, um vinho do Porto Rubi. O Rubi são vinhos do Porto mais frutados, assim, e achei que combinaria mais com a Bella Baxter, um vinho frutado. E especialmente escolhi esse porque é um Ferreira. E Ferreira é uma casa de vinho do Porto muito importante, porque foi muito bem trabalhada pela Antônia Ferreira, uma mulher, isso no século XIX, né? E ela combateu a crise filoxérica, a crise do oídio, ou seja, várias doenças que aconteceram nos vinhedos e que dizimaram vinhedos por toda a Europa naquela época. E ela enfrentou e não só conseguiu lidar, né, com essas questões, como ela fez a Ferrera crescer muito, né, adquirindo terras de ingleses, para que ela tinha uma questão nacionalista também, para que os vinhedos fossem portugueses e tudo mais. E tem uma história que é fantástica, né, e que envolve a libertação dela de homens, né, porque ela assume a vinícola, que é da família dela, depois que ela fica viúva, né? E ela fica viva com 33 anos apenas. Ela tinha sido obrigada a se casar com um primo pródigo, assim, gastão, festeiro, que não estava muito aí para os negócios. E depois que ele morre, ela assume os negócios prosperam, né? E a melhor história dela, na verdade, é anterior. Tinha um candidato, né, a noivo, né, que era muito apaixonado por ela, Barão de Forrester. Ele, enfim, é apaixonado por ela e eles vão num barco pelo Douro e o barco afunda e ele morre afogado, né, esse primeiro pretendente dela. E ela, e aí isso é uma lenda, né, mas eu acho muito engraçado. E ela sobrevive porque ela sai flutuando no seu vestido, que tinha tantas camadas, por isso não teria afundado. Eu acho essa história fantástica e de uma, assim, de um certo, assim, surrealismo, assim, que lembra também como a história do Poor Things é contada e principalmente como ela é mostrada no filme, né? Uhum. Ela é mostrada muito onírico, assim, né? Uma linguagem visual onírica, né, Júlio? Uhum. Isso aí, a minha ideia hoje é poder ir falando assim, a partir de uma, como se a gente escutasse o filme como um sonho,
né? Essa foi acho que é uma proposta, assim, né? Pelo menos assim, me ajudou a pensar também o que eu, né, poderia falar aqui hoje. Bem como a gente escuta um sonho no sentido de analisar, separando os elementos e podendo pensar que fantasias inconscientes eles estão ali representando, né? Podendo botar em cena. Então, a ideia minha seria essa, e também considerando que a gente não vai, né, Júlio, tentar, assim, tirar uma moral da história, ou fazer uma conclusão, né, ou interpretar o filme inteiro, né, o que significa, né, assim, tomando também como modelo o sonho, né, que sempre tem algo que a gente desconhece, né, um ponto ali, como o Freud vai chamar de umbigo do sonho, que é o ponto do nosso, né, onde o nosso conhecimento não avança mais, né, onde a gente vai ter que tolerar ou não saber. Então, a minha proposta hoje é essa, a gente poder pensar alguns elementos que estão postos ali para poder pensar justamente o que está sendo encenado em termos de fantasias inconscientes, né? Ótimo. Eu não sei se é bem esse o caminho que eu tinha pensado antes, mas me parece um jeito bacana. Eu pensei muito mais assim na postura da La Baxter e como se relaciona com principalmente com um conceito que eu gosto muito de trabalhar, seja na escuta psicanalítica como para poder viver a vida, né? Que é a capacidade negativa. Mas, enfim, acho que nesse Não, mas tá bem, acho que andam junto. O que tu pensou, então, para analisar esse sonho? Pois é, não sei se a gente começa pelo começo, assim, pela primeira cena, se te ocorreu algo da primeira cena. Não, pode ser, vai lá. Não, me ocorreram algumas coisas. Não, porque a primeira cena, a cena é o corpo de uma mulher, então, que se lança, né, Júlio, numa cena para a morte, né, assim. E esse é o início do filme, né, assim se inicia, né, e claro, né, o filme segue se desenrolando e a gente acaba, né, vendo então que essa mulher então estava grávida e ela é resgatada então justamente pelo, como é que é o nome dele, é Godwin, né, tem Godwin algo Baxter. Isso, Godwin Baxter, e ele resgata o corpo, então, dessa mulher grávida e faz, então, uma intervenção cirúrgica, né, assim, em que o cérebro do bebê, né, que ela gestava, é colocado no corpo dessa mulher, então aí se dá essa, né, a invenção, a construção, enfim, desse ser, né. E eu fiquei pensando algumas coisas, Júlia, assim, né? Não sei se te ocorreu algo, mas enfim, né? Dessa, claro, né? Tem tanto ele como uma figura aí já de início a gente poderia pensar, né? Como aquele que dá a vida, né? Uma figura paterna também, né? Assim que devolve a vida, né? Que lança ela à vida novamente. Mas também eu fiquei pensando nessa posição do corpo de uma mulher, né, grávida, que a gravidez e o nascimento de um bebê, né, Júlio, de alguma maneira convocam a mulher a ter que regredir a posições mentais muito primitivas. Eu fiquei pensando um pouco por aí, e eu acho que isso de alguma maneira, assim, né, encenado à medida em que, então, né, se surge um novo ser aí, né, com o corpo de uma mulher, mas que está absolutamente numa posição de desamparo absoluto e de desconhecimento do mundo absoluto também. E eu fiquei pensando um pouco nessa figura desse ser que ele cria como um amálgama, né, que é justamente essa junção de dois, né, elementos separados que viram uma coisa só. Fiquei pensando algo por aí, do quanto existe uma convocatória de ocupar posições muito regressivas de uma mulher grávida com um bebê para nascer, e também tem uma morte que se instaura, né? A morte da mulher que se foi antes, né? Mas isso são conjecturas, né, Júlia, assim, a gente faz análises, assim, né, a gente poderia pensar tantas coisas a partir dessa cena, né, mas essa é uma coisa que eu gostaria de compartilhar, nesse sentido também. Pensei muitas coisas, mas isso eu gostaria de compartilhar. E eu fiquei pensando, Júlio, que o Freud, fiquei pensando nessa posição de regressão
mental da mulher, né, grávida, que tem um filho, enfim, né, e eu me lembrei que o Freud, ele diz uma coisa, eu vou começar com uma coisa meio polêmica, assim, do Freud, mas tá bem, né, é legal também, que ele diz uma coisa que é muito polêmica, talvez uma das coisas mais polêmicas que ele diz, que a mulher tem um superego débil. Essa é uma frase do Freud, e essa é uma, enfim, né, além de uma ideia muito polêmica, ela traz coisas para a gente poder pensar, não é uma ideia jogada ao acaso, né? Assim, e eu entendo que ele está falando justamente dos efeitos de diferença que se dá no superego do homem e da mulher, enfim, que tem a ver com a travessia edípica, né? Enfim, entre meninos, meninas, já que o superego é o herdeiro, né, do complexo de Édipo. E eu entenderia que essa debilidade que ele chama assim, fala dessa capacidade das mulheres de poderem regredirem, né, assim, psiquicamente para se identificar justamente com posições de desamparo, e poder, a partir dessa identificação, prover os cuidados necessários com o bebê. Acho que esse é um ponto que eu queria poder incluir aí para a gente poder pensar. Mesmo que alguém me diga, Júlio, mas Juliana, no filme o bebê não nasce, não me interessa, eu estou pensando como eu escutaria um sonho, a partir das representações que estão postas nessas imagens, né? E o que elas podem nos suscitar em termos de fantasias inconscientes e tal, de vivências. Sim. E Não eu sei acho se até você falou alguma que coisa. é muito interessante esse teu pensamento, assim, e na história nós podemos questionar, né, se o bebê nasce ou não nasce, porque Também, né? já que o, o Godwell Baxter resolve transplantar o cérebro do bebê no corpo dessa mulher, que depois a gente vem a saber que se chamava Victoria, Isso. e alguém nasce ali. Alguém morre e alguém nasce. Né? E então é uma cena Que não são nenhum separado exatamente do outro, né, Juliana? Nem ela é, anteriormente, nem só o bebê, né? Tem esse amálgama. Por isso que a imagem que eu tentei construir uma imagem uhum. foi de amálgama, né? Sim, e faz muito assim, é muito legal porque traz essa questão assim dos primeiros momentos, né? Dos primeiros tempos da relação mãe e bebê, que é justamente de não diferenciação, né? Isso, exatamente. Uhum. E, e é bem interessante mesmo como isso acontece. E até dá para relacionar com. Bom, estamos começando assim com spoiler a três Pois por é. quatro, né? Não, mas acho que, né, Mas, altura do campeonato todo mundo já teve tempo de assistir. é, e que assim, né, não fica muito claro, né? Assim, não fica, pelo menos assim, óbvio por que razão a Vitória decide se jogar da ponte, né? A gente consegue conjecturar, né? A gente consegue, né, vendo como o marido dela era, porque no fim do filme a gente conhece Mas vamos tomar como a um vida dele. sonho, e a gente não precisa se prender na realidade. Igual falando da história, a gente não está falando de realidade, né? Também, também. Então a gente conjectura, se descobre que ela tinha marcada uma cirurgia para ter o seu clitóris removido, né? E isso porque ela seria a fonte de todos os problemas dela, né? De acordo com tanto com o médico ou com eu estou chamando já de ex-marido, né? Mas do Uhum. marido da Sim. Vitória. Então tem uma representação aí de uma morte em diversos sentidos, né? Inclusive da morte da mulher, né? Mas eu estou trazendo isso porque faz sentido, porque acontece, né? Com frequência de quando nasce a mãe, a mulher fica tão esquecida que parece que morreu, né? E às vezes precisa realmente ressuscitar.
né? Precisa E nem lembrar que é uma é mulher, isso, né? é uma morte mesmo, porque aquela mulher não existe mais, né, Júlio? Também, assim, às vezes a Uhum, gente escuta, né, assim: "Ah, eu quero voltar a ser a mulher que eu era", olha, é outra já, né, assim, uhum, então também, né, a morte, ela marca justamente também o fim daquilo que a gente foi em algum momento, né. claro. Não, com certeza sim. É bem interessante essa. Não, só isso daria para a gente fazer assim um episódio inteiro para É, discutir não, mas só isso é essas uma ideia questões, só né? para lançar, e assim, como um sonho, né, Júlia, é uma ideia para abrir, não é para a gente ficar Uhum. tentando explicar ela também, assim, muito, Sim, acho que claro, essa poder lançar como uma ideia, assim, né, e, enfim, temos outras ideias aqui também. claro. É interessante, e é uma cena que realmente fica muito misteriosa no início e que aos poucos a gente vai conjecturando algumas coisas para tentar explicar aquela cena inicial, né? Uhum, uhum. E a cena seguinte é interessante, porque quando tu falou da cena inicial, eu deixei tu falar porque eu fiquei numa posição de não lembrar qual era a cena inicial, porque a primeira cena de que Que eu eu lembro lembro. que eu lembro era essa, mas pode ser outra, como um Não, sonho. é essa, eu acho que sim. Mas a que eu lembrava como primeira cena é a cena já da Bella, ou seja, já desse novo ser, à mesa com o, o God, ela chama o God God. de God, né? De Deus. Uhum. Aliás, nesse filme várias coisas se perdem na tradução, né? Tem vários jogos assim com os nomes, com o próprio título do filme, né? De Poor Things para pobres criaturas, perde-se a coisa da coisa, né? De Uhum, uhum. pobres coisas, né? E o título no livro é mais ou menos explicado, né? Porque o título não é dado por quem escreve o livro. Na história do livro, alguém escreveu o livro, que juntou cartas. Na verdade, quem escreveu foi o McCandles, que é um Uhum. auxiliar do Baxter e noivo, que vem a ser noivo da Bella. E ele escreve, junta cartas que ela enviou, que, enfim, né? E vai contando a história. E ele decide dar um. Aí depois, ele que escreve, mas um editor resolve dar um título. E ele dá o título porque ele diz assim: eu percebi que nesses textos a palavra coisa se repete muito. E efetivamente, né? Sempre diz assim, em inglês se usa, né? Poor thing, justamente quando a mãe fala com o bebê, diz assim, pobrezinho, né? Uhum. E em inglês se diz poor thing, né? Para isso. E quando quando alguém não tá bem, diz poor thing, né? Pobrezinho, né? Uhum. E essa palavra things vai se repetindo na falta de um nome para tanta coisa estranha que acontece durante essa história. Então se repete muito a palavra coisa. E, enfim, né, um pouco sobre o título. Mas para mim a primeira cena tinha sido essa, né? Eles Uhum. estão numa refeição e já apresenta o próprio Dr. Baxter como alguém estranho, assim, ele come com um tubo acoplado ao lado da barriga, ele gera borbulhas ao arrotar, e, e ele tem ao mesmo tempo que ele tem uma aparência monstruosa, ele tem um olhar terno, doce, para Bella, que é uma mulher como corpo, mas que se comporta como uma criança, ao recusar comer o que não quer, como ela brinca, os próprios movimentos do corpo, né, dela são movimentos infantis, como ela caminha e tudo mais, né. Interessante que para mim, como primeira cena, e não foi, acho que efetivamente o filme não é, mas assim a minha primeira memória é dessa cena, né. Uhum. E claro que isso diz mais de mim do que do filme. Não, mas que bonita essa tua marcação do, né, do olhar terno dele, né, porque também ele, claro, ao longo do filme também, da história, vai se revelando a história dele, né, Júlio, assim, que também tinha muitas cicatrizes, né,
que eram, assim, né, marcas dos maus tratos também que ele viveu, né, e ele, de alguma maneira, pôde mudar o que ele, né, transformar um pouco também o que ele pôde oferecer para ela no lugar de filha, né. Uhum. É interessante, né, que ele e a maior desconfiança que acontece, no filme, numa cena pontual, quando esse aluno dele, o McCandles, que aliás é outra coisa que está diferente no livro e no filme, que eu acho que tem uma, enfim, né, dessas versões que quando a gente conhece mais de uma versão, a gente sempre ganha muito em riqueza, né? Não quer dizer que um seja melhor que o outro. Eu não sou desses que dizem, o livro é melhor que o filme é melhor que o livro. Sim. Eu acho que sempre mais versões enriquecem, né? E no filme, esse auxiliar tem como sobrenome McCandles, né? E que soa como candles, né? Que é velas, né? E é como a Bella chama ele no livro, né? Como my candle, né? Tipo, minha vela, né? Que ilumina e tal. Mas o filme, o nome dele no livro é com S a mais. E aí fica McCandless. Aí fica assim como sem vela, né? Sem luz. E acho interessante como a Bella vê ele alguém que tem luz e tal, e o nome dele diz outra coisa, né? E no filme ele desconfia do Godwin, dizendo assim: ah, tu fez isso para abusar dela. Uhum. E uma desconfiança assim que eu como espectador não tive. Eu tive brevemente num momento em que o Godwin está fazendo a Bella dormir na cama, eles estão abraçados, e quando ela pede para ficar, ele diz não, para dormir Uhum. sozinho. Tô aqui te contando uma história para tu dormir, e ele levanta e deixa ela sozinha para dormir. Uhum. Nesse momento, assim, foi um momento que eu desconfiei que pudesse ser isso, e a cena desfez. E Uhum. no livro, todos os homens que chegam, que começam a conhecer a história, já tu fez isso para abusar dela. Na verdade ele se mostra um pai, né? E inclusive com respeito à Vitória, porque quando perguntam, tá, por que tu não tentou ressuscitar a Vitória, né? Que teria sido possível, né? Pelo menos nessa no mundo do filme teria sido possível ressuscitar ela. E ele diz assim, não, eu tinha que respeitar a vontade da Vitória. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu quis dar vida ao bebê. E claro que tem os desejos dele aí, né? Não, Mas e é importante isso que tu marca, né, da função de interdito dele, né, função uhum, paterna, e dessa cena que tu tá lembrando, tem uma outra cena também, Júlio, porque se fala, claro, né, que ela expressa, né, e vive numa sexualidade perversa polimorfa, tá claro, né, assim, mas ainda assim marca esse interdito, né, tanto nessa cena que tu traz, e tem uma cena que eu acho que eles estão na carruagem, uma coisa assim, e ela pede um sorvete, um negócio assim, e ele diz uhum, que não, e ela fica furiosa, furiosa. E é interessante isso, assim, porque também marca a função dele de poder ir marcando que, bom, nem tudo se pode, justamente isso. E ele ocupa esse lugar, né? uhum. Então é importante poder também, acho que, dizer disso, né? Que embora ela expressasse muito perverso polimorfamente sua sexualidade, também os interditos foram sendo apresentados para ela, né? Sim. Só assim, sobre a questão, só uma notinha assim, né, sobre a questão do que é perverso polimorfo, né? Porque nos escutam não só psicanalistas, colegas. O Freud diz que a criança tem uma sexualidade perversa polimorfa, e que eu já vi gente por aí dizendo que Freud dizia que as crianças eram todas monstros. Eu li num texto assim de crítica, assim muito raso, que as crianças seriam demônios perversos polimorfos. E que até não necessariamente eu discordaria disso, né? Mas não é bem a ideia do Freud, né?
uma construção assim sobre o desenvolvimento que até para um público amplo a gente costuma até falar em psicossexualidade para ficar Isso, claro que não é todo algo da corpo é genitalidade. fonte de prazer, que não tem, né, assim, ainda uma primazia, né, assim, de uma sexualidade genital adulta, né, pelo contrário, então, a boca, né, todo o corpo, né, chupar o polegar, tudo isso, né, o corpo todo é fonte de prazer, né, isso que o Freud vai dizer desde muito cedo, desde que se nasce, né, e ela expressa isso sem inibição nenhuma, né, nesse sentido também que a gente está dizendo, né, sem inibição nenhuma, porque bom, né, tá justamente nessa posição mais infantil que a gente está falando, né, e também é bonito de ver isso, né, porque isso vai num gradiente, assim, até que ela começa a descobrir, para além do corpo, né, que ela começa a descobrir os prazeres ligados ao próprio corpo, enfim, né, mas ela também começa a descobrir os prazeres do mundo, da vida, assim, né, da vida fora de casa, né, da vida longe do pai, né, então acho que também é um caminho interessante, né, assim, da gente pensar desse caminho da endogamia, né, que são essas relações mais investidas na família de origem da gente, né, para poder investir pessoas que são de outras famílias, enfim, né, que a gente não conhecia, e poder conhecer o mundo. Então, ela também vai nessa descoberta, né, que a gente vai acompanhando. E no encantamento, né, Júlia, assim, porque ela vai num encantamento, assim, né, dessa descoberta, né. E acho que esse encantamento é muito bonito, porque traz realmente um olhar infantil, claro, assim, interessante, né? Porque essa ideia de que tem o cérebro de um bebê no corpo de uma mulher traz assim um olhar infantil para o mundo, vivências com uma postura infantil num corpo de mulher. Então, claro que os passos são muito mais largos, né? Muito mais rápidos do que aquele desenvolvido na infância. E esse encantamento dela pelo mundo, né, de sair, de descobrir novas experiências, novos sabores, tudo mais, que me fez pensar na questão desse conceito que o Bion vai trazer com a capacidade negativa. E eu vou ler só um trechinho de onde o Bion tirou a ideia, né? O Bion é um psicanalista inglês que, enfim, né, deu alguns passos aí depois da Melanie Klein e tal, né? E ele pega a ideia de um poeta, da carta do Keats, que ele manda para os seus irmãos em 1817, olha só que interessante. E o próprio Bion cita nesse texto trecho dessa carta que eu vou citar agora. Várias coisas se entrelaçam na minha mente. E imediatamente me ocorreu qual qualidade é necessária para formar um homem de êxito, especialmente em literatura, e que Shakespeare possuía tão imensamente. Refiro-me à capacidade negativa, de onde ele tirou o próprio título do texto que eu estou citando aqui. Refiro-me à capacidade negativa, isto é, quando um homem é capaz de existir com incertezas, mistérios, dúvidas, sem qualquer tentativa impaciente de alcançar fato e razão. E, e essa capacidade de tolerar o que é desconhecido, de tolerar as meias verdades, é que traz, a meu ver, nessa história, o brilho no olhar da Bella Baxter, quando ela sai experimentando o mundo. Mesmo quando alguém diz para ela assim, não, faz assim que vai ser melhor, ela tá, beleza. E ela dá uns passos a mais, sem se ocupar de que essas regras, e aí, claro, vem a questão de um olhar muito infantil, que ainda não está interditado, que ainda não conhece a lei e assim por diante, mas que vai experimentando o mundo. Bom, vou ter a minha É um experiência. aspecto que se mantém na gente, pode se manter na gente, né, Júlio? Que é isso, Claro, né? Uhum. exatamente. E esse aspecto que é interessante, assim, que eu acho encantador e que faz parte tanto da escuta psicanalítica, né, do psicanalista poder escutar cada vez como uma novidade, né, como
tudo aquilo que eu estudei não necessariamente vai servir para essa experiência de escuta, e que é também como uma boa forma de experienciar o mundo, né? Sim. E também entre as gerações, né, Júlio? Porque eu fiquei pensando o quanto não é o pai que dá a liberdade para ela, mas Uhum, quando ela deseja a liberdade, ele não se opõe a isso. É uhum, interessante isso também, né? Assim, de poder, entre as gerações, haver um real reconhecimento, um genuíno reconhecimento de que a experiência de um não vai ser a experiência de outro, né? Então ele uhum. fica, né? Ele tolera, né? Ele tolera que porque também ninguém tem a liberdade para dar para o outro, né? Isso ele é algo que a gente tem que poder fazer por si mesmo, conquistar, enfim, né? E ela, à medida em que demonstra, ele tolera, né? E é bonito também da gente pensar que ali também, a partir dessa renúncia dele como pai a um lugar tirânico, vamos dizer assim, se expressa um amor mais na alteridade, né? Um amor em que, quando a gente pode renunciar a ocupar um lugar de poder sobre o outro, né? O amor se expressa na alteridade, né? Então Uhum. também é uma capacidade que pode se dar entre as gerações, né? Essa que tu está dizendo. Né? Sim, e é bem interessante, assim, né, que claro, a Bella sai de casa, assim, sequestrada, entre aspas, né, porque é um sequestro que Seduzida. é seduzida, mas a encenação é de um sequestro, Tá bem. é uma encenação, porque, assim, é Um sonho, combinado vamos com ela, interpretar, Júlio, um sonho. Qual é a fantasia? é, não, porque, assim, a ideia do que vai acontecer, assim, né, na história, né, é que um advogado que estaria para justamente escrever o contrato de noivado da Bella com o McCandles, Sim. esse advogado se interessa, porque é um contrato daquela maneira, né? E ele chama Wedderburn. E quando e acho que ela chama ele de Wed só, né? Ela faz um apelido para ele. E quando ele vai entender por quê, então, precisa entender por que esse contrato todo, ele fica enlouquecido, vê a Bella, acha ela bela e se encanta. Ele seduz ela, claro, tem um jogo de sedução, mas o teatro da saída dela é um teatro de sequestro. Ele pula a janela, ela sairia fugida. É só que ela, como tá com essa postura infantil, ela conta pro Baxter que ela vai, olha só, o que vai acontecer é que essa noite, né, então o Ed vai me sequestrar e a gente vai sair pelo mundo, né, e ele tolera, mas, e acho que essa é uma cena interessante, porque tem a ver, assim, com algo, com lendas muito primitivas, né, e o rapto das Sabinas, né, e que se manifesta até hoje, né, a tradição do noivo carregar a noiva para entrar em casa, para a noiva não pisar na soleira, é uma tradição que se consolidou na Roma e na Grécia, mas justamente porque ofenderia os deuses da casa da noiva se ela entrasse voluntariamente. Então precisava simular um sequestro. Daí que até hoje, né, o noivo carrega a noiva, de onde vem isso? Vem de uma marca importante que tem justamente a ver com a exogamia, né, com sair de casa para viver o mundo e que isso não precisa de uma tolerância, né, claro, de casa talvez, ajuda, mas que vai acontecer por outros caminhos. Uhum. Né, interessante, né? Eu fiz aqui fui enumerando assim os homens da vida dela, assim, Uhum. o amor edípico, né, da Bela, enfim, as posições sexuadas dela, porque eu acho que aparece isso também, né? Cada homem representa uma posição, né, assim. Então, claro, né? Em primeiro lugar, o pai, né, assim. Em segundo lugar, esse auxiliar, né? Ele era como é que era o McCandles, né? Que era alguém, né, Júlia, assim, eu fiquei pensando um pouco quando Freud fala, né, da mãe, aí o menino desloca para a irmã,
porque ele é uma figura, embora ele tire o foco do pai, assim, mas ele é uma figura dessexualizada, né? Assim, ele é um, né, assim, ocupa um lugar mais fraterno, talvez, que não ameace tanto ela do ponto de vista da sexualidade, né? Aí aparece o advogado, né, assim, que é um clichêzão, assim, do sedutor, né, Júlio? Um clichêzão, assim. Super clichê. Super clichê, né? Mas que também, no sentido de que ele seduz ela para fora de casa, né? Acho que a cena do rapto, como tu está dizendo, sequestro, né? E ela fala para o pai permite, né? Assim, porque entende do que se trata, né? Assim, e tolera, né? Assim, a própria, ele mesmo diz que ele é castrado, né? O pai, né? Assim, e ele é, né? Assim, então. E aí, claro, né, ela começa a também ampliar o desejo dela para o mundo. Aí não é mais esse caminho entre homens, né, a quem ela vai, né, deslizando, né, enfim, o seu desejo, mas ela expande isso para o mundo e também para o mundo do conhecimento, né, Júlia? Ela começa a conhecer ideias filosóficas, né, os livros entram, ela fica encantada com os livros que são apresentados para ela, né, então, assim, isso também vai, de algum modo, capturando o desejo da Bela e sendo fonte de extrema satisfação, e ela também começa a ter uma inserção, assim, lá pelas tantas mais social, né? Ela começa a se preocupar, ela começa a perceber as diferenças sociais, né? Começa a se implicar nisso, né? O que eu posso fazer frente a isso? Então tem toda uma ampliação do mundo dela que vai também, assim, né, se expandindo a partir, né, desses homens, mas também daqui a pouco ela não busca num homem já a satisfação de si mesma, né? Sim, ou não apenas, né? Não num homem, né? Não num homem, né? Isso, bom, né? Aí a gente entra, Júlio César Kunz, uma coisa que eu quero falar hoje, que é o terreno da fantasia de prostituição. Esse ele é acho que é uma, porque aí é que, né, de alguma maneira ela sai do né, assim, isso, claro, né, o que gera também um certo rompimento entre ela e o advogado, né, porque ele fica muito decepcionado com ela. Mas eu queria falar no terreno também, como, né, hoje a minha proposta. Mas decepcionado, ele fica enlouquecido. Enlouquecido, né? Boa. No livro, ele, inclusive, é institucionalizado. Me esqueci desse detalhe. Não me importei tanto assim. Ele enlouquece mesmo, assim. É verdade, tu tem razão. Mas porque eu queria mais era marcar, o que me ocorreu mais é pensar em termos de fantasia também, Júlio. Né? Assim, esse é um tema também polêmico. Né, assim, o tema dessa fantasia, ele está presente em muitos textos psicanalíticos, não só freudianos, mas também freudianos. Se eu não me engano, é numa carta para o Fliss que o Freud faz uma interpretação de um sintoma histérico de uma paciente como produto, então, via identificação com uma prostituta, né, desse desejo que não podia aparecer como desejo, então aparece impedido, né, via sintoma, mas ele traz aí também, né, via identificação esse desejo. E ele vai mencionar porque ela faz um sintoma agorafóbico, assim, ela não consegue sair e tal, então ele vai dizer que ela não sai para evitar ir para a rua, né, assim, então, como uma proteção, né, contra o próprio desejo. E essa fantasia, o Freud ele vai dizer que também se apresenta em uma certa condição erótica masculina. Isso é interessante também da gente poder pensar. Então, porque do enlouquecimento dele, né, que tu trouxe, que eu não me lembrava realmente até desse ponto. E ele vai dizer que consiste, né, às vezes aparece isso, né, naquela fantasia que a gente até tem músicas populares que falam, né, Júlio, de tirar a mulher da vida e tal, né, então também o Freud vai falar dessa específica condição erótica masculina. E, claro, né, Júlia, assim, que talvez em outras épocas, né, na época do Freud, né, assim, essa tenha sido uma fantasia mais que prevaleceu mais pela própria repressão sexual feminina, enfim, né?
Mas eu pensaria que não é de se desconsiderar que ela ainda tenha implicações, vamos dizer assim, psíquicas, né? Uma coisa que me ocorre às vezes, né, assim, de pensar o quanto essa é uma fantasia ainda que, né, que ocupa a mente feminina, é às vezes na dificuldade que as mulheres têm de cobrar pelo seu trabalho, por exemplo. Pode ser uma manifestação de algo, né, assim. Outra coisa que às vezes aparece é uma certa recusa ou vergonha a ir a determinados lugares sozinha. Uma mulher. Então, assim, qual é a fantasia que está em... Claro, né, tirando todas as questões, né, Júlio, óbvias da cultura e tudo mais que existem, mas, para além disso, né, o Freud vai dizer que pode ter algo aí também no terreno da fantasia, né? E eu penso que essa história explora muito bem essa fantasia. Eu acho bem interessante mesmo, assim, porque não só explora, quer dizer, explora bem essa fantasia e de uma maneira que a gente entrando na história fica natural, né? Isso. Inclusive, a reação do Baxter, que agora eu tô até um pouco em dúvida se aparece no filme ou se é do livro, porque eles ficam sabendo essas histórias, o Godwin Baxter e o McCandless, através de cartas, das cartas que a Bella manda. E eles ficam um tempo sem receber cartas, num primeiro momento. E quando o Godwin começa a ler, ele lê antes e aí conta para o McCandless, temos notícias. E o McCandless pergunta, tá, as notícias são boas? Eu posso dizer que, deixando de lado certos preconceitos e convenções sociais, dá para dizer que, em geral, as notícias são boas. Né? E, e a gente só vai vendo os olhos do McCandless arregalar quando vai descobrindo as histórias. Principalmente, não só das vivências que ela tem, essas primeiras vivências, né, com o Ed, no primeiro momento, e mais ainda quando ela tem essa experiência de prostituição, né, mas como, de novo, né, essa figura paterna tolera e, ó, ela tá bem, né, tá vivendo a vida dela, assim, né, e que não é algo, por mais que muitas vezes se diga, porque hoje em dia tem muita liberdade, tudo é muito liberal. Não é bem assim, não, né? Eu acho que... E essa é uma das fantasias que realmente ficam mais difíceis de serem trabalhadas. Porque a sexualidade, ela não... Ela dá um trabalho, assim, interminável para cada um de nós, né, Júlio? Porque ela não cessa de buscar, né? Então, eu acho que isso é importante, né, que seja numa cultura onde existia mais repressão, ou numa cultura mais liberal, não existe uma solução para a sexualidade. Sim. Isso que tu está dizendo, eu acho que é muito importante, né? Assim, é claro que a gente andou muito, evoluiu e, né, ganhamos muito, enfim, né? Sobretudo as mulheres, mas os homens também, porque, né? Também as mulheres podem se ver mais com seu desejo, então os homens também, né? Aqueles que toleram, né? Mas de qualquer modo, a sexualidade não se satisfaz nunca, ela não se resolve nunca. Então, isso, acho que, né, independente, vai seguir, né, nos demandando sempre muito trabalho, né? Com certeza. E até, assim, de um ponto de vista de contexto, né, a história se passa na Era Vitoriana. E que é justamente a época que o Freud começa a trabalhar, né? Então, é interessante, assim, como é o mesmo espírito do tempo, né, que está aí. E fica, porque, a meu ver, deixa a história ainda mais interessante e o que a gente pode pensar a respeito disso é ainda mais rico. Sim. Júlio Sopa, sei que a gente está assim, estouradíssimos de tempo, mas assim, eu queria mencionar
O Retorno do Recalcado, Também. que é quando aparece o ex-marido, lá o que tu chamou de ex-marido. Né? Assim. Que eu chamei, pois é. Eu fiquei em Né, eu dúvida, queria porque mencionar Dilma não foi, né? esse retorno, porque eu acho que tem um impacto, assim, né? Aquilo que sofreu uma amnésia, né? Assim, que parece não fazer mais parte, e retorna na cena em que ela vai se casar, então. E é só para poder pontuar, assim, né? Que ele diz, então, né? Então, tu é minha esposa, né? Tu não pode te casar. Só que ela vai porque quer, né, Júlio? Ela retorna para ele Sim. porque quer. Então, Aham. eu acho que esse é um ponto importante, assim, claro, né? Porque que é dentro também de uma inconsciência, né? Disso, né? Que havia vivido, né? Mas, de qualquer modo, ela tem algo que faz ela retornar para Uhum. esse lugar, né? Sim. E é um lugar, claro, né? O cara é um tirano e tal, né? E é um lugar, assim, em que ela volta a ficar numa posição de muita submissão, né? E eu fiquei pensando, né, Júlio, quanto às vezes tem vínculos, casais, assim, em que se dá um modo de relação, um modelo mesmo de relação muito policialesco, onde um controla o outro. Né, Sim. assim, isso é super, né, eventualmente a gente escuta alguma história assim, enfim, né, e o quanto isso é interessante, assim, né, porque é uma tentativa de dominação do desejo, né, tanto próprio quanto do outro, que ninguém consegue controlar, né, não tem Uhum. como, né, e eu queria pontuar também, deixa eu dizer aqui o que eu tinha pensado, a questão da agressividade, Júlio, porque fica nele a questão da agressividade nesse momento, nesse ponto do filme. E Uhum. quando ela se vinga dele, né, assim, no fim tem toda uma vingança e Sim. tal, né? Ela mantém ele bem pertinho dela, Uhum. sendo, né, vingada, né, assim, né, gozando Como um dessa carneiro. isso. E eu queria pontuar isso, assim, Dócil como um carneiro. exatamente, porque é um pouco essa ideia de que ali aparece mais integrado nela esse aspecto da agressividade que nesse primeiro momento estava muito posto nele. Eu estou Uhum. tomando como um sonho, tá, Júlio? Estou Uhum. tomando como um Claro. sonho, né? São posições, né? Então ela volta para ele e ele é um tiranésimo, assim, né? Uhum. Mas quando ela se vinga, ela mantém ele bem pertinho dela também e o subjugando, enfim, né? Então também acho que é um ponto interessante da gente poder pensar assim. Sim. Não, com certeza. E eu também quero fazer uma pontuação de tema para a gente desenvolver em outros momentos, né? Que agora a gente parou de desenvolver só para colocar pontuações do que não dá tempo de falar. E uma questão talvez seja que possa até ser tomada de alguma maneira como a grande questão dessa história, que é a relação mente-corpo, né? Porque rápida e facilmente demais, a gente aceita que o cérebro de um bebê num corpo de mulher significa a mente do bebê num corpo de mulher. Isso. E não é bem assim, por diversas razões. E aqui pá, dá para assim fuçar muito, né? Porque não é assim um lago de águas rasas, né? Mas tem exemplos que nós até já tínhamos discutido antes, né? Tipo, ela toma champanhe e gosta na primeira vez. Dificilmente alguém toma champanhe e gosta na primeira vez. Ela come ostras e, pela primeira vez e gosta. Ela gosta da primeira vez que ela transa, e não é bem assim na vida, né? E, e dentre outras coisas. O O corpo tem livro traz memória, um Júlio. jeito. Mas aí que tá, o corpo tem. Mas então, aí que vem a questão, né? É o corpo separado da mente, me parece que não. E quando ela volta e pro propriamente ex-marido, né? Que a gente tá até esquecendo o nome do cara, pobre coitado, e que é um militar, né, e tal. Pobre E criatura. ela, e ela, pobre criatura, e ela quer pegar a mão dele. Ela quer sentir. Não, eu não lembro da história, não sei falar sobre ela, mas eu quero sentir, eu quero que esse meu corpo lembra.
Talvez minha memória não, mas talvez meu corpo, né? Sim. Pá, isso traz questões assim muito, 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 muito grandes. A gente falou assim, né, de como na história ela vai se desenvolvendo muito rapidamente, mas num corpo que já é maduro. Enfim, e aí traz questões assim que não dá nem para levantar, mas que eu também gostaria de pontuar Sim. para Júlio, para deixar assim como finalizar, um poder, gostinho. poder retornar só para a cena de Lisboa, já que é o teu vinho hoje, traz essa referência, porque é uma cena muito. Tem cenas, né? Mas assim, tem uma cena que é muito linda, que é quando ela sai sozinha, Uhum, assim, pelas ruas, e ela escuta uma cantora de fado. uhum. E ela fica assim, impressionada, ela fica hipnotizada, né, escutando assim, né, e sentindo, né, mais do que escutando, ela fica sentindo a música e claro, né, para mim me soou uma coisa mais melancólica ali. E aí ela sai meio atordoada com aquilo que ela está sentindo e escuta um casal brigando e tal, mas um pouco para poder pensar isso assim, que ela sente a vida ali, né, em muitas dimensões, em emoções muito humanas, muito profundas, né? Mas ela tá viva, né, Júlio? Ela se sente viva. Então, eu acho que esse é uma cena muito bonita também, assim, né? Em que ela tá sozinha e se sente viva, né? E que dá para fazer mais uma análise disso, né? Se eu não me engano, é a Carminha, que ela é maravilhosa, cantora. E a música fala justamente de sobre amar, sobre ser sozinho, sobre compartilhar. E é muito, muito bacana. Mas assim, Muito mais uma cena uma, muito linda. mais um fio que daria para puxar desse Isso sonho, como todo aí. sonho, né? Isso. Cada imagem dá para puxar um fio enorme. Mas que beleza, que bom a gente poder conversar sobre esse filme. Pobres E criaturas que somos todos nós, né? pobres criaturas somos todos nós. E que assim, uma história tão rica que a gente vai se identificando com de um jeito ou de outro, mais ou menos, com todos os personagens, né? Como Isso, é um sonho, né? Que isso. nós assim, a nossa mente se mostra em diversos personagens. É isso aí. Muito Então, bem, saúde então. saúde, saúde. Até Até a mais. próxima.